Nosso analista internacional, Lorival Santana, já está aqui no estúdio do CNN Prime Time. Lorival, boa noite. Nós separamos um trecho que fala sobre a presença americana na América Latina dentro dessa nova doutrina da política externa dos Estados Unidos. O documento fala em reconsiderar a presença militar no hemisfério, reajustar a presença militar global para enfrentar ameaças urgentes, usar a Guarda Costeira e a Marinha contra a imigração e o tráfico, proteger a fronteira e derrotar os cartéis com força letal. Lorival, o que essa nova estratégia de defesa representa nesse contexto de mobilização militar que a gente está vendo no Caribe e toda essa pressão em cima da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela? Bom, a gente antecipou esse conteúdo no dia 11 de novembro. Essa estratégia de segurança nacional tinha sido concluída em 31 de agosto, mas, segundo a minha apuração, estava sendo contida a sua publicação por causa do receio em relação à reação dos aliados asiáticos e europeus. E, de fato, ela desloca a ênfase da segurança nacional americana da Europa e da Ásia para aqui o hemisfério ocidental, né, a proteção do homeland, né, do território nacional e da vizinhança, né, aqui da América Latina. E diz que vão negar o acesso dos competidores aos ativos, aos valores que são estratégicos aqui na região. Então, traduzindo, significa a China não terá mais essa projeção que tem hoje, né, em relação à exploração futura, por exemplo, dos minerais críticos, o acesso talvez aos alimentos, enfim, a tudo que diz respeito ao que seja estratégico futuramente, né? Energia, assim por diante. Agora, em relação à Ásia, ele reafirma o tradicional compromisso dos Estados Unidos de não aceitar que Taiwan tenha o seu status modificado pela força. Esse é um aspecto importante porque havia uma dúvida em relação a essa disposição do governo Trump, né? Ele cita a primeira cadeia de ilhas, que nós outro dia mostramos no mapa, a primeira cadeia de ilhas que corresponde à muralha chinesa marítima, né? E a segunda cadeia de ilhas, né? A primeira cadeia sendo Japão e Coreia do Sul, que os Estados Unidos estão dispostos a proteger, mas querem mais participação de Japão e Coreia do Sul como países ricos, que eles devem gastar mais dinheiro com a defesa e ser mais ativos nessa segurança. E Taiwan sendo o acesso à segunda cadeia de ilhas, algo estratégico também, mas também esses outros países do Indo-Pacífico também precisam ajudar os Estados Unidos a ter um protagonismo nessa contenção da projeção da China no Mar do Sul da China. Em relação à Europa, a posição é bem mais contundente, como a Priscila vinha trazendo, né? Críticas muito duras ao sistema político europeu, esse apoio aos partidos que eles chamam de patrióticos, e aí é uma grande contradição, porque eles dizem que a Europa precisa adquirir autoconfiança para proteger a sua soberania em relação à Rússia e, ao mesmo tempo, traz esse apoio explícito aos partidos ultranacionalistas que são patrocinados, em sua maioria, pelo Kremlin e que, em sua maioria, apoiam Putin. Então, aí há uma contradição, né, de conceito mesmo, de compreensão dessa dinâmica, Márcio. Antes essa fosse a única contradição que existe no governo Trump, né, Lorival? Até que ponto essa nova política, essas novas visões de mundo, essas novas visões geopolíticas, até que ponto elas realmente ganham espaço, ganham até mesmo o entendimento do mundo, a compreensão dos outros países? Ela é, em grande medida, uma visão geoeconômica. Você vê a forte ênfase do aspecto do interesse econômico, da busca de soluções econômicas, e aí justifica o interesse pela Rússia, o interesse de trazer de volta a Rússia para o âmbito das parcerias estratégicas, claramente por causa dos recursos naturais que a Rússia tem, né? Então, é um olhar muito mercantil sobre a geopolítica, portanto, um olhar muito mais geoeconômico. E, aliás, o Wall Street Journal traz hoje uma apuração
sobre como foi toda a negociação entre Estados Unidos e Rússia, que foi feita entre empresários, né? O Kirill Dmitriev, que é o chefe do Fundo Soberano da Rússia, um bilionário, um empresário, amigo do Putin, e o Steve Witkoff, que é outro bilionário, amigo do Trump. E eles ficaram negociando coisas relacionadas com negócios, como sendo a forma de chegar a um acordo político. Então, os negócios vêm antes até da questão política. Então, esse é o novo olhar que esse atual governo americano tem sobre as soluções dos problemas do mundo. Você se lembra, em relação à faixa de Gaza, o primeiro instinto foi falar de um empreendimento imobiliário. Então, é uma leitura imobiliária do mundo, né? Como se estivesse jogando banco imobiliário, aquele jogo de mesa, né? Mas tem também um forte componente ideológico, né? Principalmente nessa crítica à Europa, que será muito mal recebida, porque tem aquele componente ofensivo que já tinha daquele discurso do vice J.D. Vance na Conferência de Munique. Lembramos disso. Muito obrigado, Lorival Santana.